O pastor Silas Malafaia se tornou uma persona não grata dentro do Supremo Tribunal Federal e contra os esquerdistas. Ele é um cara abertamente declarado conservador e de direita, diferente de alguns pastores que já penderam para o lado aí do Lula. Então, aqueles pastores que você via antigamente, lá do lado do Bolsonaro, hoje está tudo coladinho com Lula, está tudo caladinho, você nem vê falar desses caras, não é? Mas o Silas Malafaia, polêmico, sim, não nego, recebeu ou receberá uma homenagem da Câmara dos Deputados. Parlamentares do PL, partido de Bolsonaro, querem homenagear Malafaia na Câmara dos Deputados. Nessa quinta-feira, um grupo de deputados do Partido Liberal apresentou um pedido à Câmara para a realização de uma sessão solene em homenagem ao pastor Silas Malafaia. Para o grupo, o religioso tem desempenhado um papel fundamental na propagação dos valores cristãos, inspirando e guiando inúmeras pessoas em sua jornada espiritual. Vamos lá. Isso aqui é político, tá? Então, querem fazer essa homenagem pelo Malafaia, é porque ele falou contra o STF, é porque ele falou coisas que muita gente não tem coragem. Então, assim, falar que a narrativa é só porque da jornada espiritual, isso, aquilo, vamos colocar os pingos nos is aqui. Mas, na sua visão, dada a situação, Malafaia merece essa homenagem na Câmara dos Deputados? A minha opinião é que sim, sim. Na minha opinião, ele merece sim, porque está sendo uma voz dissidente aí, está tendo coragem até de, sabe, abrir os olhos de muitas pessoas sobre algumas coisas que acontecem. Então, na minha visão, sim, Silas Malafaia é direito de qualquer parlamentar querer homenagear quem quer que seja, afinal, o pessoal do PT não homenageou o MST, que comete crime, invasão de propriedade alheia, crime tipificado no Código Penal brasileiro. Foi homenageado. Então, o Silas Malafaia, que realmente está fazendo um trabalho pelo conservadorismo, tem sim, na minha visão, todo o direito de ser homenageado na Câmara dos Deputados. Vamos lá. Enquanto a gente falou do Silas Malafaia, a gente tem que falar do Bolsonaro, porque os dois são alinhados de primeira ordem. O Bolsonaro está tentando mostrar sua força ao máximo. E ele está fazendo um tour por São Paulo, dessa vez em Nova Odessa. E onde o homem passa, uma multidão vai atrás. E não precisa nem de pão com mortadela para isso, né, pessoal? É o seguinte, o Bolsonaro fez a publicação aqui nas suas redes sociais. Essa matéria aqui é do jornal Pleno News, que republicou. E assim, só de falar que ele vai, e o incrível é que foi divulgado de manhã que ele estaria em Nova Odessa, foi divulgado nas redes sociais de Nova Odessa, né? Nos grupos de Nova Odessa, os vereadores, os parlamentares de Nova Odessa falaram, e de repente o evento ali conta com mais de 1.000 pessoas só para ver o Bolsonaro. A grande questão é, o cara é forte. Podem gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas vocês estão vendo as imagens passando aí. O povo vai, o povo quer uma foto, o povo vai de verde e amarelo, lota mesmo. Você vê aí que é um lugar, parece um posto de gasolina, não tem nem onde entrar, gente. Na minha visão, tem muito mais de 1.000 pessoas aí, ó. Muito mais de 1.000 pessoas. Então, assim, o Bolsonaro resolveu fazer esse tour pelas cidades de São Paulo para mostrar força. E sabe, toda essa popularidade do Bolsonaro, o Bolsonaro está utilizando para fazer uma divulgação ao mundo, a popularidade que ele tem e como que alguém com uma popularidade dessa se torna inelegível sem um crime. Eu já falei para vocês sobre a questão do crime e da inelegibilidade, né? O que é a imagem que o Bolsonaro quer passar lá fora? É o seguinte, nós, Brasil, somos signatários da Convenção de Direitos Americanos. A Convenção de Direitos Americanos, ela tem um artigo muito específico. Ela fala que ninguém poderá ser privado do direito de votar ou ser eleito, né? É o sufrágio universal. A não ser, e aí ela põe as regras ali, por condenação penal. Condenação penal. A legislação brasileira aceitou esse tratado de direitos internacionais com força constitucional, ou seja, é como se a Constituição falasse, olha, ninguém pode se tornar inelegível a não ser se tomar uma condenação penal, certo?
E aí fizeram uma lei e uma resolução, uma lei do Congresso e uma resolução do TSE, que diz que qualquer pessoa pode se tornar inelegível por violar decisões administrativas eleitorais. Mas isso não é penal, isso não é criminal. Então, esta lei é inconstitucional. E esse é o argumento que o Bolsonaro quer levar, junto com todas essas fotos, para o Tribunal de Haia contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, vamos falar de vacinas, né? Olha só, a Globo fez uma publicação logo depois de ter saído uma divulgação de que mais de 1 milhão de pessoas foram constatadas com dengue. E casos de centenas de pessoas morreram já aí com dengue. E aí, a ministra da Saúde, ela deu uma manifestação. Ela falou que este ano de 2024, apesar de 1 milhão de casos só em 2024, não vai ter vacina. Na visão dela, a vacina não funciona. Pois é, em outros tempos, se outras pessoas dizem isso, é caso pesado aí, tentaram até prender essas pessoas, né? Mas ouça só o que ela fala. Este ano não é possível fazer vacinação em massa, mas eu quero começar assim respondendo sobre o que você falou de ter a vacina. Nós temos uma outra vacina aprovada, que é a vacina da Sanofi, mas é uma vacina que requer um teste para ver se as pessoas tiveram dengue antes ou não, o que torna com que ela não seja recomendada no sistema de saúde por conta da nossa garantia de proteção e segurança para todos, né? Então, isso é um consenso no nosso comitê científico do programa de imunizações. Vamos lá, deixa eu explicar para você o que ela falou. Ela falou o seguinte, olha, tá certo, tem aí mais de 1 milhão de pessoas com dengue no Brasil, tem muita gente morrendo com dengue, mas esse ano nós não vamos aplicar. Por quê? Porque a Anvisa não declarou que essa vacina é segura para as pessoas. Então, a gente só vai aplicar se essa vacina realmente for segura. Só que um detalhe, tinha uma vacina japonesa que já tinha sido testada no Japão, o Lula se recusou a comprar e está disponível desde o início de 2023. Argumenta que ele quer construir essa vacina aqui dentro do Brasil. Então, enquanto isso, deixa acontecer, né? Deixa estar. O Carlos Jordi foi quem fez essa publicação e escreveu o seguinte: a ministra da Saúde adverte, esse ano não vai ter vacinação porque tem vacina, mas não funciona. E aí o Ale Freitas, com o deputado, com um teor mais assim, mais contundente, escreveu o seguinte: essa foi a cretina que recomendou a AstraZeneca quando o mundo abolia. Fiocruz foi um câncer na pandemia. Uma coisa que me chama a atenção também é que a crítica da esquerda toda era que, pois é, o Pazuello era o ministro do Bolsonaro e ele não era médico. A especialidade dele era logística. E aí ele foi altamente criticado. E Bolsonaro foi criticado, segundo eles, por ter um ministro que não era compatível à área. A ministra da Saúde hoje é socióloga, tá, pessoal? Assim, nada com saúde também. Brasil, falar o quê, né? Matéria do Pleno News. Educação. Pois é, o pessoal que achou que o amor ia trazer a educação de volta. Amor é uma coisa, educação é outra, bem diferente. Então não confundam, tá, pessoal? Educação. Governo, Lula, corta 13 milhões do orçamento da Universidade Federal da Bahia. Vai ter protesto? Não. Em 2023 teve corte? Teve. Teve protesto? Não. Só se fosse o Bozo. Tinha que tirar o Bozo porque ele era contra a saúde e a educação. O Lula não. O Lula é do amor, tá, pessoal? O orçamento para o ano de 2024 da Universidade Federal da Bahia está 13 milhões menor, pois sofreu uma redução de 7% em relação ao ano anterior, que já tinha havido uma redução também. A decisão do governo federal irá impactar o desenvolvimento das atividades da instituição de ensino. Repito a vocês, amor é amor, educação é educação. Uma coisa não tem nada a ver com outra, então não confundam. Mas pelo menos
tiraram o Bozo, tá certo? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Olha só, a gente volta às 4 horas da tarde com mais conteúdo para vocês. Deixa o like, curte, compartilha. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos e que afaste essa dengue da sua vida, Covid também, qualquer doença, qualquer mal da sua vida e de todos aqueles que você ama aí, tá bom? Se depender do governo, você tá ferrado, tá bom? Abraço, pessoal!